Meu nome é Gabriel Garcia, eu sou advogado, editor do site Clique Direito, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o posicionamento da jurisprudência no que tange ao critério de implementação da diferença das ações das companhias telefônicas. Conforme a lei das SAs, o balanço aprovado pela Assembleia Geral Ordinária é o critério legal para cálculo do valor patrimonial das ações de uma empresa. Por tal, esse critério também estava se utilizando como critério para cálculo da diferença das ações das empresas de telefonia. Esse critério se mostrava adequado, primeiro, porque é o critério da lei, ou seja, só o que está se fazendo quando utiliza ele é obedecer à própria narrativa da lei. Segundo, o balanço é um documento público, ou seja, ele é publicizado. O balanço ele é realizado e após é publicado nos jornais, ele é aprovado na Assembleia Geral Ordinária. E mais, o valor patrimonial dos balanços é o real, pois na Assembleia Geral Ordinária pode-se tomar várias decisões, como, por exemplo, converter o lucro da empresa que ia ser distribuído em reservas, o valor patrimonial, incluindo o valor patrimonial novamente dessa empresa, de forma que o próprio valor dela aumenta. Então, sem dúvida nenhuma, até para o seu critério legal, o Judiciário sempre vinha utilizando o balanço aprovado na Assembleia Geral Ordinária anterior como critério para cálculo das diferenças. E este critério do balanço, a maioria das vezes, se mostrava bastante adequado. Veja aqui um exemplo. Nós temos aqui um telefone, cuja data de pagamento foi 30 de 10 de 95, o valor terminal foi 1.007,07. A pessoa recebeu 1.361 ações. No entanto, o valor patrimonial aprovado pela Assembleia Geral Ordinária anterior era 0,629. Dividido por esse valor, demonstra que a pessoa teria direito a 1.601 ações, ou seja, ela recebeu 240 ações a menos do que de direito. Então, esse critério vem sendo utilizado aqui perfeitamente, sem problema nenhum. No entanto, quando analisamos alguns outros casos, o critério fica um pouco absurdo. Então vejamos, olha aqui, a data de integralização aqui, 6 de 12 de 93, o valor do terminal, as ações que recebeu. Pois bem, pego esse valor pago e divido pelo valor patrimonial aprovado no balanço anterior. Aí eu teria que a pessoa teria direito a 46 mil ações, 295. Bom, diminuindo as ações que já recebeu, eu teria uma diferença para receber esse usuário de 44 mil ações. Isso é mais de 100 mil reais. Ora, com uma quantia absurda, considerando que a pessoa comprou um telefone. Então imagina a loucura. Tu comprava um telefone e acabava ganhando um valor referente a um apartamento. Devido a esses valores absurdos, o STJ então chegou à conclusão do seguinte: não, apesar de estar previsto em lei, não podemos utilizar o balanço como critério para cálculo das diferenças de ações. Pois face ao tempo que demorou entre as datas que aconteceram os fatos e a data de hoje, e isso criou umas diferenças absurdas. Então o STJ, por tal, passou a julgar por uma forma diferente, criando então pela equidade, ou seja, começou a julgar não com base na lei, mas com base na justiça, a procurar uma outra forma de fazer os cálculos. E aí buscou-se utilizar os balancetes. Assim definiu que é o seguinte: os cálculos devem ser feitos com base no balancete mensal do mês da integralização. Bom, isso de fato corrige aquelas indenizações gigantescas que a gente viu ali. No entanto, há de se ressaltar que é o seguinte: primeiro, o balancete não é o critério da lei, tudo bem, é um critério de equidade, vai lá. Mas o balancete não é um documento público também, ele nunca foi publicizado, nunca foi publicado, é unilateral, nunca foi conhecido, não apareceu em lugar nenhum e agora a empresa traz para os autos, o que deixa ele bastante, no mínimo a gente fica em dúvida em relação a esses balancetes, né? O valor patrimonial desses balancetes também, diferente do valor patrimonial do balanço, não contempla os fundos da empresa, não contempla os lucros, as reservas, não entra nada ali. E o pior é o que nós vamos ver agora, que pode acontecer. Há pouco nós vimos que a utilização do balanço como critério causou nesse caso aqui uma diferença absurda, que a pessoa tinha mais de 100 mil reais para receber. Então o STJ definiu que deveria se utilizar o balancete, o que serve em muitos casos, mas por exemplo aqui no caso em tela também não serve. Por quê? Se nós utilizarmos o balancete, nós vamos concluir com o seguinte, que o cliente foi lesado, porque a lesão o judiciário sempre reconhece, mas que o cálculo da indenização dessa lesão dá negativo. Por utilizando o balancete, parece que o cliente recebeu ações a mais do que tinha direito, apesar de ter sido lesado. Aí o Poder Judiciário diz assim para ti: olha, realmente tu ganhou a causa, a companhia telefônica integralizou de forma errada, não emitiu as ações de forma correta e te prejudicou.
No entanto, tu em vez de receber, tu não tem nada para receber. Ao contrário, tu já recebeu a mais. Ora, isso não é lógico, isso é uma teratologia, é um absurdo jurídico completo. Então, o que nos parece, esse critério do STJ também é um absurdo tão grande quanto aquele outro. Se o critério balanço acabava por criar indenizações milionárias, o critério balancete acaba por criar indenizações negativas, o que é um absurdo ainda maior. Então, não nos parece adequado esse critério também. Aí você vai perguntar, mas por que o STJ definiu esse critério? Porque em alguns casos, quando usaram o critério balancete, provavelmente foi o caso do julgamento do STJ quando utilizou esse critério, realmente fica uma indenização justa. Como às vezes a gente já viu, também fica justo o critério balanço. Por tal, pensando no assunto, a gente resolveu aqui propor um novo critério para se calcular essas diferenças, uma terceira via, qual seja, uma média do valor entre o balanço e o balancete. Eu tenho feito vários cálculos nesse sentido e sempre resulta em indenização e nunca absurda. O prós desse critério é que ele corrige, não existe mais as indenizações gigantescas e também corrige o fato para não ocorrer mais indenizações negativas. E ele também, é lógico, tem os contras do critério do balancete, porque ele não é o critério da lei, o balancete não é um documento público, aquela coisa, é um documento público, ele é unilateral, aquela coisa que nós já conversamos. Mas, de qualquer forma, ele parece ser mais adequado. Pois, enquanto o critério balanço cria uma indenização num valor absurdo, mais de 100 mil reais, e o critério balancete cria uma indenização negativa, quando a gente utiliza essa terceira via, esse critério misto, nós chegamos a uma indenização adequada. Que, olha só, tu tem, a pessoa é reconhecida, a indenização, a gente calculou aqui a média, né? O valor patrimonial entre o valor do balanço e o balancete, e se cria um direito de indenização, que o judiciário reconhece, e esse valor não é tão grande. Ao invés de 100 mil reais, aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 3 mil reais, 4 mil reais, coisa assim. Então, nos parece que esse critério é muito mais adequado por não criar nem um absurdo para um lado, nem um absurdo para o outro lado. A velha história, né? Sempre é assim em direito. Nós temos a critério balanço, que foi uma tese, tínhamos o critério balancete, que é uma antítese, e o que nós estamos sugerindo agora é um critério misto, que é nada mais do que uma síntese dessa questão. E sempre nos parece que entre um lado e o outro, sempre o centro parece ser a decisão mais coerente e mais justa. E aqui isso fica muito claro. Olha o critério balanço aqui, a diferença absurda lá para cima. No critério balancete, uma indenização negativa, um absurdo completo. E aqui no critério misto, uma indenização que nos parece ser justa e que vai, de fato, reestabelecer o equilíbrio do contrato. E é isso que nós estamos propondo, então. Que você, colega advogado, comece a bater por essa questão. Quer dizer, não quer se utilizar um critério de equidade, então se utilize um critério de equidade que efetivamente seja equânime, efetivamente traga a indenização para o cliente, não crie uma expectativa, uma doidura jurídica de indenização negativa. E também não dá para imaginar o cliente que, eu queria ficar rico com o telefone. Não, ninguém vai ficar rico por causa de um telefone, isso é um absurdo também completo. Então fica aí esse recado sobre os critérios de cálculo das ações de telefonia que estão sendo utilizados hoje. Fica a ressalva que é o seguinte, que, bom, independente do critério que está sendo utilizado, em algumas, se for o misto, sempre vai ter, vamos dizer, ganho de causa, mas no critério balanço e no balancete, dependendo da data do telefone, em alguns momentos pode ter indenização, em alguns outros momentos não. O que mais deixa claro que o critério misto é o melhor a ser adotado. Tá ok? No próximo vídeo nós vamos conversar então sobre como entrar com ação na justiça. E nós em breve também vamos postar um vídeo sobre a questão das ações que você já possui. Eu quero deixar ainda claro que não adianta, pessoal, enviar para a gente e-mail dizendo assim, Gabriel, meu número de telefone era tal, gostaria de saber se eu tenho direito ou não, ou meu CPF era tal. Não adianta. A única forma de obter as informações é seguindo os procedimentos que nós informamos nos vídeos anteriores. Se você não viu, veja nossos vídeos anteriores que estão postados aí. Você pode procurar pelo nosso site, os vídeos aqui dentro do YouTube mesmo. Tá bom? Até a próxima.